A gente sempre traz aqui no programa dicas que te ajudam a resolver algum problema com menos dor de cabeça. Mas, às vezes, esse problema ainda vai acontecer. Será que pode ser planejado? E quando esse problema se refere à escolha da carreira, a gente precisa começar de algum lugar. Sobre esse assunto, a gente conversa a partir de agora com o professor Romário Souza. Muito obrigada por presença aqui no Utilidade Pública. Muito obrigado pelo convite. E a gente tem, lógico, a gente começa com uma dúvida. Cada vez mais cedo as pessoas precisam, pelo menos, ter uma ideia de que área pretende seguir. Cada vez mais cedo, com quantos anos você aconselha? Então, existem pesquisas que mostram que na quinta série do ensino fundamental é interessante que o jovem comece a pensar em possibilidades, entender o que está acontecendo no mercado de uma forma muito simplória, mas pensar. O refletir é importante. E a gente está falando de quantos anos? Que faixa etária? Por volta dos 10, 11 até 12 anos. Mas já é bem cedo. Mas isso não quer dizer que essa pessoa diga assim, eu preciso me definir aos 10 anos que eu quero seguir, quero ser um advogado, ou quero ser, trabalhar na área de petróleo e gás. Não, nesse momento ainda não. Até porque o mercado muda muito, novas profissões estão surgindo. Então é interessante pensar. O refletir é importante, ter um pouco de foco nessa jornada do ensino fundamental, até no médio, da escolha que ele vai fazer. Porque vai ter um momento que vai ter que fazer uma escolha. E aí a gente está falando de um processo que precisa imensamente do estímulo da família. Com certeza. Os pais são importantes nessa jornada. Não no intuito de dizer, não, faça tal curso, meu filho, mas não. Quais são suas opções? Você já refletiu sobre isso? Você quer que eu mostre alguém que trabalha em alguma área que você tem interesse? Eu posso te ajudar. O apoio dos pais é extremamente importante. E principalmente no momento do vestibular, que eles ficam bastante ansiosos. Então, o pai tem que entender como eu consigo ajudar meu filho. Não como eu vou impressionar meu filho na parede para ele escolher algum curso. Isso não, isso nunca. E aí a escola também tem um papel fundamental, né? Porque muitas fazem o quê? Elas têm levado profissionais de várias áreas, que é para falar um pouco da rotina, da profissão, para jovens, cada vez mais jovens, para que eles tenham realmente essa ideia, esse contato com essas várias opções. Sim, a escola tem um papel também bastante importante de trazer profissionais, até ex-alunos, para gerar um valor para eles nessa jornada que eles participaram também do ensino médio e mostrar a minha escolha eu fiz desse jeito, porque é interessante ouvir outras histórias, mas a escola tem que trazer as possibilidades para o jovem se desenvolver de uma forma holística, para que ele possa escolher de uma forma coerente e de uma forma que ele sinta bem o propósito de vida dele. Antigamente chamava de orientação vocacional, hoje em dia esse nome está mudando um pouco, orientação profissional, porque vocação vem de uma palavra católica, religiosa, a vocação que Deus escolheu para a gente. Nesse momento não. A pessoa que, de fato, vai caminhar o seu propósito de vida. Então, é diferente isso. E está mudando muito. Eu percebo hoje que essa tomada de decisão, que a gente tem 4 pilares na tomada de decisão. Que são? O conhecimento que você adquiriu na sua vida, as experiências que você já vivenciou, a reflexão e o autoconhecimento. Mas a pessoa está muito jovem para já ter esses 4 pilares formados, ou a gente vai voltar naquela questão assim, a gente está falando que isso precisa ser construído ou está sendo construído nessa faixa etária? Então, está sendo construído junto com os pais e a escola. Então, a criança vivenciar experiências de viajar para algum outro lugar, ou até viajar para o exterior, se tiver essa possibilidade, ou se não ter contato com pessoas de outros países, ter um momento de poder ir em alguma empresa para ver como é o trabalho, alguma indústria, viver experiências. O quanto mais ele viver experiências, até ter hobbies de desenho, tocar violão, ele ser incentivado a se desenvolver é importante. Se ele ficar estagnado, parado no tempo, ele não vai adquirir nem conhecimento nem experiência. Ele também não vai refletir, porque não vai ter como refletir sobre acontecimentos, ele vai viver num momento estagnado e o autoconhecimento também fica parado. Então, a gente já começa a entender nossos talentos na prática. Uma pessoa só vai saber se tem a vontade de desenhar desenhando. Se ela não tentar para viver aquela experiência, ela nunca vai saber quais são os talentos dela. Então, é hoje que as pessoas têm uma certa dificuldade em processos seletivos, até depois de entender, eu quero tal curso, vou trabalhar em tal empresa. Tá, como é que eu vou passar por esse processo seletivo? Vou dizer o que eu tenho de bom, porque eu não vivi experiências. E também é um grande problema que muitos jovens, quando entram na faculdade, eles só vivem a faculdade. Eles não vão para outras experiências, congressos, não participam de trabalhos voluntários, não montam projetos deles para a sociedade. E eles têm uma responsabilidade com a sociedade de levar o que eles aprenderam, tanto no ensino médio, no ensino fundamental e na graduação,
para a sociedade. Então, eles têm que entender essa importância dessa jornada nesse ciclo acadêmico, vamos dizer assim, de uma forma geral. E você utiliza uma ferramenta que você criou, né, que é para ajudar nesse planejamento de carreira. Fala um pouco sobre isso. O Canvas do Aprendiz foi 3 anos de pesquisa, entendendo diferentes metodologias, até que eu escolhi uma, que é a de tomar decisão, que eu trabalho com esses 4 pilares citados. E nisso ele tem 15 abas, onde eu trabalho vários pontos que tanto pode ajudar pessoas que estão começando a graduação, que já estão fazendo, ou uma pessoa que está procurando uma realocação no mercado. Então, a gente trabalha para identificar o propósito da pessoa, iniciar o pensamento, a reflexão, quais são os valores dela, as forças de caráter, quais são os principais pontos fortes dele. Porque até em processo seletivo a pessoa fica, me fala um ponto forte seu. Difícil, né? A pessoa não Porque sabe às vezes as responder. pessoas escolhem a carreira não por elas, mas pelos outros, né? Sim, o mercado às vezes influencia. Eu vou fazer medicina porque dá dinheiro. O que eu falo para meus alunos? Toda profissão dá dinheiro. Você tem que ser o melhor. Eu tenho que ser especialista, Romário? Sim, mas você não vai esquecer do restante. Você vai ter uma visão holística, mas sempre focando naquilo que você realmente quer. O que você deseja, o que você sente prazer no que você faz. Eu acredito que é bom você trabalhar em algo que você vai sentir prazer do que trabalhar em algo que você vai reclamar, vai sentir mal. Isso é um tormento, todo dia. É um tormento. Então, eu já tive essa experiência e hoje em dia eu não quero mais. Até porque você está na segunda graduação. Isso, eu estou na segunda graduação, eu faço psicologia hoje. Fez administração. Fiz administração e eu achei muito importante para mim fazer psicologia porque eu fiz um processo de autoconhecimento por 4 anos. E nesse processo eu identifiquei que psicologia, de fato, é o que eu amo fazer. Eu estudo psicologia com um prazer enorme, é uma sensação única para mim. E toda vez que eu estou lecionando também, eu percebo que eu vou agregando todos os conhecimentos que eu adquiri na minha jornada para, de fato, fazer um trabalho eficiente. Então, é interessante entender o curso, entender como colocar em prática, como você quer atuar nesse curso. Então, por exemplo, eu faço psicologia hoje, fiz administração, tenho alguns MBAs, são diferentes áreas também, em projetos. Até porque hoje há essa liberdade. Antes você só podia, por exemplo, fazer uma especialização na área de psicologia se você realmente tivesse se graduado nessa área. Hoje há essa liberdade. Existe algumas pós e alguns MBAs que você pode fazer sem ter a graduação. Você tem que ter uma, pelo menos. Tem formação... Mas você não precisa ser necessariamente Isso. na área. Na área. Eu estou terminando agora uma pós em psicologia positiva, que envolve psicologia, mas ainda não tenho a formação de psicologia completa, estou na metade. Então, existe essa possibilidade. E o mercado está crescendo e a combinação das áreas também. Então, hoje existem profissionais que trabalham em casa, por exemplo, home office. Então, a pessoa faz tudo, organiza tudo a empresa, sozinho. Trabalha com marketing digital, trabalha com a questão da logística, produção de material, tudo sozinho. Então, a pessoa hoje tem que entender o que é que eu preciso de fato para que meu propósito aconteça. E se eu não consigo desenvolver uma habilidade minha, quem é o outro profissional que pode agregar nessa jornada? Então, eu também tenho que entender minhas limitações, as minhas forças. Então, é uma jornada construtiva, não é fácil, mas é possível, muito possível. E aí você trouxe um ponto que é geralmente um grande obstáculo, que é daquelas pessoas identificarem ou suas qualidades ou seus defeitos. Elas olharem, né? A pessoa se olhar no espelho mesmo e acabar identificando. Esse você acha que tem sido um grande problema, a falta de autoconhecimento, as pessoas pararem para se observar? É um dos pontos. A reflexão e o autoconhecimento, para mim, são primordiais. Normalmente, quando as pessoas vão tomar uma decisão, eles buscam as experiências que já vivenciaram, o conhecimento, mas não refletem muito sobre aquela decisão, porque está tudo muito corrido no mercado hoje. Então, refletir pode gerar falta de dinheiro, né? Não vai ganhar dinheiro. E o autoconhecimento demora. Não é uma coisa de um dia para o outro. E é dolorido, às vezes. Então, não é uma coisa que as pessoas ainda... Se sintam confortáveis. Por exemplo, a pessoa não pode estar preparada naquele momento, mas, sabe, mais para frente, sim. Eu até participei de um treinamento que foi uma imersão de 1 semana. A gente não podia ter acesso a celular, nada. Era um espaço fechado. E a gente teve que passar por um momento de 48 horas no silêncio. E eu sou comunicador. Então, eu sou professor, dou palestra, então passar 48 horas no silêncio foi desafiador para mim. E eu tenho que entender por que é desafiador. E o principal questionamento do anfitrião mestre da formação foi: se eu não consigo passar 48 horas conversando comigo mesmo, como é que eu quero passar uma vida com outra pessoa, me relacionando? Então, eu tenho que entender o que de fato eu estou gerando uma polêmica dentro de mim, o que de fato posso parar para entender.
E quando você para se ouvir, conversar consigo mesmo, você consegue entender vários pontos. Não, é importante uma jornada de autoconhecimento, entender quais são seus pontos fortes, pontos de melhoria, entender de fato, não, eu não quero focar nisso agora, mas eu quero focar nessa habilidade para crescer. Então, vou realmente me dedicar a isso. Você acha que essa questão o mercado vem mudando muito, né? O mercado de trabalho. Você tem hoje profissões que são bastante promissoras para os próximos anos, que eram profissões que você nem citava até uma época atrás. Como lidar com isso quando a gente está falando de planejamento de carreira? Então, a flexibilidade é importante nessa jornada, mas ter um objetivo, um propósito para ser alcançado é importante. Então, assim, a gente vai ter um objetivo final e essa jornada pode seguir vários fluxos, mas que você não perca o seu objetivo. Então, hoje em dia, o que eu vejo? Pelas dificuldades que aparecem na vida das pessoas, as pessoas acabam desistindo dos seus sonhos. Porque outras pessoas também já desistiram e essas pessoas não querem ver você crescendo, porque você vai ficar diferente delas. Então, as pessoas, involuntariamente, não porque elas querem o mal da outra pessoa, mas porque elas não querem que a pessoa mude. Elas acabam puxando para baixo a pessoa. Então, as pessoas vão desistindo dos seus sonhos e vivendo em um mundo comum, vamos dizer assim, normal, igual, vamos dizer assim. As pessoas que são diferentes, elas acabam sendo julgadas e criticadas. Nós temos um exemplo clássico aqui no Brasil, que é Santos Dumont. Santos Dumont foi chamado de louco, o sonho dele era algo que naquele momento não era algo real, que era ver um homem voar. E hoje, o que temos? Então, são essas pessoas que não desistem dos seus sonhos, que correm atrás, que de fato fazem a diferença para o nosso mercado. E essa questão da busca da padronização, você acha que acaba dificultando isso? Porque você está ali naquele meio onde geralmente ou os pais ou as famílias, elas estão sempre atuando naquelas áreas específicas do mercado de trabalho? Sim. Antigamente, eu escutava muito na minha adolescência que filho de médico ia ser médico, que filho de advogado ia ser advogado. Hoje em dia já não existe tanto mais isso. A procura de alguns cursos ainda é bastante alta e o mercado acaba influenciando essa escolha, sim. Mas a gente percebe hoje que os jovens acabam, no decorrer do curso, desistindo do curso. Então, tem um investimento, tem tempo, que é jogado de lado. Lógico que o conhecimento até vai estar com a pessoa, mas a pessoa tivesse passado por um processo de autoconhecimento, de fato identificado, eu quero isso na minha vida. Teria se frustrado menos também, né? Se frustrado menos. A quantidade de jovens hoje com ansiedade e depressão tem aumentado no Brasil. Então, algumas disciplinas novas têm surgido em algumas escolas para dar um suporte nisso. Eu sou professor hoje de uma disciplina que eu trabalho inteligência emocional e habilidades socioemocionais. Então, eu trabalho um pouco sobre ansiedade, eu trabalho sobre escolha, alegria, felicidade, tristeza, inveja. Os jovens entenderem essas emoções e, de fato, estarem preparados para o mercado de trabalho de uma forma diferenciada. Porque é notável hoje que os jovens, tecnicamente, são bons. Eles entendem como mexer numa ferramenta, entre outras coisas, mas emocionalmente, comportamentalmente, não tanto. Então, eles têm que entender que o mercado hoje busca profissionais com diferentes habilidades, não só naquele curso específico que eles estão atuando. E aí você tem dado palestras sobre esse assunto esclarecido e ajudado pessoas com essas ferramentas. Eu queria que você deixasse seu perfil para as pessoas que se interessarem ou que tiverem dúvidas sobre como proceder, sobre esse planejamento, ou pessoas que quiserem ter acesso também a essas palestras. Pronto, existe o Instagram da minha empresa, o Conari, é CONARI.work, W-O-R-K. Tá, as pessoas estão vendo aqui. E aí, lá sempre eu estou divulgando meu trabalho, lançando meus cursos, identificando, falando alguns pontos meus da minha reflexão do dia a dia sobre essa área. E lá também tem todo o caminho que eles podem identificar em relação à jornada de carreira também. E foi lá no Instagram que eu descobri o Romário e, assim, vale super a pena, porque, assim, não é só para a primeira opção de curso, para a primeira graduação, mas para essas pessoas também que chegaram numa fase da vida que estão a fim de mudar e que querem descobrir que carreira, que outra carreira escolher. Muito legal. Parabéns pelo trabalho. Obrigado. É um grande desafio. Sim. Não é fácil, tá? Vocês não saem daí que a gente ainda tem conteúdo novo nessa edição do Programa de Utilidade Pública.